vamos então ao testemunho, minha gente, da graça de Deus, tudo aquilo que nosso Senhor tem feito na nossa vida. E de fato a gente vai se emocionando, porque eu falei assim, que força tem a palavra de Deus? Que força tem a palavra de Deus quando vai nos orientando? À medida que a gente se determina a fazer o que Deus nos orienta, Ele vai nos honrando com as suas graças. E ela diz assim: bom dia, Val, a paz de Jesus e o amor de Maria, minha irmã. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu gostaria que você não falasse o meu nome, por favor. Combinado. Primeiro, gostaria de enviar um abraço apertado a cada um de vocês aí da bancada. Amo vocês em Cristo Jesus. Vocês são meus irmãos queridos. Gostaria de dar o meu testemunho, Val. Mas antes eu, inclusive, preciso introduzir um pouco da minha vida. Bem, eu tive meu encontro pessoal com Jesus há 8 anos, quando eu tive uma forte depressão por conta de uma doença do meu primeiro filho. Eu desejava a morte, Val. Não tinha prazer em levantar da cama, mas eu encontrei, e ela colocou entre aspas, a canção nova na TV. E Deus foi o meu sustento através de vocês. Lembro como até Jesus falava diretamente ao meu coração através das pregações. Entreguei tudo para Jesus e o Senhor me deu vida nova. E de lá para cá, o meu processo de conversão é diário, Val. Entre altos e baixos, lutando contra os meus pecados, eu sigo firme, perseguindo o reino de Deus. Mas por enquanto, eu sou a única na minha casa que frequenta a igreja. E por isso a minha luta é diária. A única não, eu era a única. E aqui começa o meu testemunho sobre perdão. O perdão de Deus, e o Márcio pregando esta semana sobre o perdão, Deus me incomodou para enviar o meu testemunho. Eu já testemunhei aqui para algumas pessoas próximas, mas senti que eu precisava mandar para vocês também. Meu esposo, Val, é católico batizado, mas não frequenta a igreja comigo. Foi criado numa família de ocultismo. Pensei várias vezes em desistir até por causa disso. Mas Jesus me deu uma promessa e eu sigo firme até que ela se cumpra. Bom, teve uma época que ele bebia diariamente, usava drogas, ficava agressivo. E eu firme na oração junto com vocês. Certo dia, brigamos muito feio, Val. Ele bebeu e fez um show aqui em casa. Ficou agressivo, foi muito triste, muito feio. Não reconheci meu marido. Pensei, Jesus, eu não dou conta mais. Desisto. Se o Senhor não vier, eu não sei mais o que vai ser. Brigamos e no dia seguinte, como eu faço todos os dias, liguei a TV no Sorrindo para a Vida. E a pregação do Márcio era sobre perdão. Lembro que eu chorava muito. Eu estava muito magoada. Eu fechava os olhos e ouvia Jesus me dizendo: vai lá na tua cama e diz ao seu marido que você o perdoa. Eu relutava, eu não acreditava. Até que no final do Sorrindo para a Vida, eu resolvi dizer para ele e obedecer a Deus, dizer: eu te perdoo. Fui na cama, beijei o rosto dele e disse: eu te perdoo. Ele olhou para mim e continuou a dormir. Só que de lá para cá, ele mudou totalmente. Inclusive, ele chegou a me perguntar: o que você fez? Eu não me reconheço. Val, ele parou de beber, parou de usar drogas e mudou totalmente o comportamento. E ele disse que tem nojo. Ele sentia o cheiro da bebida e tinha nojo da bebida. Desde o dia em que eu liberei o perdão, o meu marido não bebe mais. Foi uma verdadeira libertação que nosso Senhor Jesus Cristo
realizou na minha vida. E ela disse, ele pensou que eu tinha feito alguma coisa por causa do histórico de ocultismo na família. E eu disse, eu não fiz nada, foi Jesus quem te visitou. E eu estou aqui para testemunhar. Quando abre uma latinha de cerveja, ele tenta, mas não consegue, não desce. Nunca mais usou drogas pela força do perdão. E ela diz o que, Márcio Mendes? É por isso, que eu ajudo a canção nova. A força do perdão. Você tem dúvidas? O inferno foi vencido. O mal que oprimia aquele homem foi destruído pelo perdão da esposa, que poderia ter guardado o ressentimento. Seria mais uma coisa contra este homem, entre tantas outras que pesavam sobre ele. Aí nessa hora nós vemos que até os nossos vícios, muitos deles nascem de uma opressão. Eu sei que quando as pessoas ouvem esses testemunhos, ficam angustiadas, queriam que alguém rezasse por elas, porque querem descobrir qual é a raiz da opressão que carregam na sua vida. Meu querido, minha querida, não importa de onde venha, qual seja a raiz, o remédio é sempre o mesmo. O remédio tem nome, é Jesus Cristo, nosso Senhor. É fazer o que Deus nos manda, é obedecer às inspirações de Deus. Ontem eu e o Cassiano tivemos a oportunidade de orar por um senhor. E no momento em que a oração, na verdade, ele trouxe a esposa para que nós orássemos por ela. No momento em que terminei a oração pela esposa, todos nós já apressados, porque todos aqui temos muitas coisas a fazer, Deus colocava no meu coração que era importante rezar por ele também. Eu e o Cassiano e a Adriana fomos orar por ele 1 minuto. E naquele minuto, o Senhor nos deu uma palavra de ciência que estava curando do relacionamento com a mãe. Se ele estava chorando, mais ainda foi aquela hora. E aí ele testemunhou, não é, que há muitos anos luta para perdoar e para honrar uma mãe que foi causa de sofrimento, não é, para ele, para os irmãos. Mas tudo se dá na medida em que nós obedecemos a Deus, em que a gente segue a inspiração da oração. Vai lá, diz para o seu marido que você perdoa, vai lá, ora pelo marido dela, porque ele precisa de oração. E a pessoa que está recebendo a oração toma posse da graça de Deus. Há muita libertação esperando por nós neste Sorrindo para a Vida. Há muita graça a ser alcançada. Então eu pergunto a você, o coração está aberto? Senão a gente tem que dilatar o coração igual a gente faz com um saco de boca fechada, né? Às vezes o saco está amarrado, não cabe nada pela boca. Desata o saco, meu filho. Alarga a borda, não é? Estende o bojo. Que hoje nós possamos carregar desse momento de oração uma medida calcada, transbordante, que responda a todas as nossas necessidades e mais, que supra as nossas necessidades e transborde para a gente também ser canal para aqueles que estão à nossa volta. Duas coisas que me chamaram a atenção, e foi agora, sabe? Eu já tinha lido esse testemunho. Ela disse assim que ela ouviu a voz de Deus, não só na pregação, mas Deus falando com ela, vá lá agora e diga para ele, eu te perdoo. E teve um trecho que eu não li, ela disse assim, eu só precisei dar esse perdão e obedecer o que Deus me pedia. Às vezes a graça está aí. Coisas assim, obedecer, coisas simples, umas intuições que você sabe que é Deus falando com você. Mas por mais absurda que pareça, obedeça a Deus. E aí você vai colher os frutos. Ela diz, Val, melhorou comigo, melhorou com os filhos. Eu paro e fico sem acreditar. Não parece a mesma pessoa. Que bênção. Tem um episódio na Sagrada Escritura, Val, que conta exatamente isso que você falou. Aquele general do exército estrangeiro, Naamã, que foi procurar Eliseu, porque Naamã tinha lepra. E a lepra tinha comido o corpo dele todo. E ele tinha, numa das investidas que ele fez contra Israel, ele levou escrava uma moça israelense, que passou a trabalhar na casa dele. E essa moça disse para a mulher do leproso, Naamã, o general, disse, se o meu senhor soubesse
que na minha terra tem um profeta que em nome de Deus realiza coisas prodigiosas, oraria por ele e curaria essa lepra. A mulher contou para o marido foi e falou com o rei disse, vai lá, visita esse profeta, visita o rei de Israel e vai lá para receber essa oração, então não quero te perder não. Disse que ele levou roupa, levou carro cheio de ouro, levou cheio de prata, levou presentes. Quando chegou com aquilo tudo para o rei de Israel, disse, vim aqui para você me curar. Disse que o rei de Israel pediu licença, foi num quarto, rasgou as vestes, caiu chorando e disse, quem sou eu para curar o homem? Vão me matar. Esse rei está procurando motivos para invadir minha nação e entrar contra mim. E aí Eliseu, sabendo do que aconteceu, mandou que o homem fosse até ele. Quando Naamã chegou lá, esperava que Eliseu saísse, pusesse as mãos sobre ele, rezasse por ele, clamasse o céu, né? Fizesse aquelas orações bem carismáticas. Eliseu nem saiu da tenda. Mandou uma pessoa qualquer dar o recado para ele. O profeta falou para o senhor ir no rei e se lavar 7 vezes que o senhor vai ser curado da lepra. O Naamã botou tudo na carroça e tocou andar para longe de Israel, praguejando pelo caminho e dizendo, será que não tem água onde eu moro para eu tomar banho? Eu venho aqui para esse cara me mandar tomar banho. E foi murmurando pelo meio do caminho. Olha como Deus fala pela boca dos pequenos. Um dos soldados dele, que viu ele murmurando, disse, meu senhor, se o profeta tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa bem difícil, para o senhor ser curado da lepra, o senhor faria? Ele falou, é claro que eu faria. Ele falou, então por que o senhor não faz a fácil? Verdade. Ele só pediu para o senhor ir lá e mergulhar 7 vezes. O que custa? Se o senhor faria difícil, fazer a fácil ainda é mais fácil. É só obedecer. E Naamã se deixou convencer por aquele homem, voltou e cumpriu aquilo que o profeta tinha dito a ele. E foi completamente curado da sua lepra. Às vezes o que Deus pede para nós é tão simples que a gente acha ridículo obedecer. Vai lá no seu marido que está no quarto e diz para ele que você o perdoa. Coisa simples. E às vezes a gente não faz. É verdade. Mas hoje nós queremos fazer o que Deus nos pedir, tá certo? Certíssimo. Hoje nós vamos fazer o que Deus nos pede. Então repita, hoje nós vamos fazer o que Deus Hoje nos nós pediu. vamos fazer o que Deus nos pediu. Cassiano, hoje você precisa fazer, meu irmão, Amém. o que Deus pedir a você. Amém. Você Márcio, precisa. eu vou fazer aquilo que Deus pedir para mim. E então